Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vera Thelma para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo, capítulo 4, tá, gente? Lembra aí que a gente pulou alguns capítulos, né? O capítulo 4, 5, 6 e o 7. Nós pulamos esses capítulos e deixamos esses capítulos para o quarto bimestre, tá? Então, a partir de hoje, estaremos estudando o capítulo 4, depois 5, 6 e 7 aí na sequência, tá? Hoje, nós vamos falar sobre o sistema reprodutor humano, tá? Então, vamos lá. Para fazer uma introdução, né, do assunto, a reprodução é um mecanismo em que todas as espécies, seja vegetais, animais ou seres humanos, temos, tá, para perpetuação das espécies, tá? Então, a reprodução, a priori, ela serve para a perpetuação das espécies, certo? E hoje nós vamos estudar o sistema reprodutor humano. Nós já falamos de alguns tipos de reprodução lá no 7º ano, né? Quando a gente falou de reprodução assexuada e sexuada, e a gente viu que as bactérias fazem reprodução por bipartição, entre outros tipos aí de reprodução dos vários, né, tipos de seres vivos, certo? E hoje nós vamos estudar, como esse ano todinho nós estamos estudando todo o corpo, né, do ser humano, hoje nós chegamos no sistema reprodutor humano. Então, vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino, depois o sistema reprodutor feminino, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos o esquema do sistema reprodutor feminino. Olhando o aparelho reprodutor masculino de lado, a gente vai ter essa imagem aí, tá? Então, deixa eu apontando, porque fica melhor, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, a vesícula seminal, que é uma glândula, tá? Que a gente vai falar sobre ela já já. Aqui, abaixo da bexiga, esse órgão aqui grande aqui, parecendo um ovo, né? É a bexiga. Abaixo da bexiga, nós vamos ter a próstata, que também é uma glândula, tá? Aqui, esse canal aqui, esse ducto aqui, ó, se chama canal deferente ou ducto deferente. Aqui em cima do testículo, aí esse aqui é o testículo, certo? Acima do testículo, esse emaranhado aqui de linhas enoveladas é o epidídimo, tá? Já, no próximo slide, a gente vai falar sobre cada um deles e a função de cada um deles, tá, gente? Por enquanto, eu só estou querendo que vocês observem a localização de cada órgão dentro do corpo do ser humano, tá? A sua localização, tá? Aqui nós temos a uretra, que é esse canal que vem da bexiga, passa por aqui e vai até o exterior, tá? A uretra. E o pênis, né? E aqui eu já falei a bexiga, não é isso? Aqui nós temos um esquema simplificado do sistema reprodutor masculino, ok? Então, vamos lá. Vamos falar de cada um dos órgãos do sistema reprodutor masculino. As gônadas, ou glândulas sexuais, são os testículos, tá? Esse testículo aqui, ele é importantíssimo para o sistema reprodutor masculino, porque é no testículo que vai ocorrer a produção dos espermatozoides. O que são espermatozoides? É a célula gamética masculina. É a célula que, posteriormente, ao se unir à célula gamética feminina, vai surgir ou gerar um novo ser, tá? Esses testículos aqui, que são 2, estão situados no escroto, tá? No saco escrotal. E fica do lado de fora do abdômen, tá? Abaixo do pênis, certo? Ele não fica dentro do abdômen. O epidídimo, que a gente viu na imagem anterior, que fica acima do testículo, é responsável pelo armazenamento e maturação dos espermatozoides. Então, gravando aí, pessoal, os espermatozoides, eles são produzidos aonde?
nos testículos. Eles ficam armazenados e vão amadurecer no epidídimo, certo? Os canais deferentes, que são vias genitais, que são canais deferentes e a uretra, são muito delgados, ou seja, gordinhos, né? Ou melhor, fininhos, desculpa, delgado quer dizer fino, e conduzem os espermatozoides dos testículos até as vesículas seminais. E a uretra, canal de condução da urina e do esperma para o exterior. Então, em determinado ponto, a uretra ela vai receber tanto a urina quanto o sêmen que vem lá dos canais deferentes, tá? Da vesícula seminal, ok? A gente vai ver isso daqui a pouco com mais detalhe. Aí vamos ver as glândulas anexas. Aqui já tem uma imagem diferente daquela anterior. Aqui tem uma imagem de frente, tá? A bexiga, né? Aqui atrás. Vesícula seminal, aqui ó, dos dois lados tem vesícula seminal, certo? O ducto deferente é esse canalzinho aqui, ó, tá? A uretra, que vem aqui por trás da urina, passa pelas vesículas seminais, tá? O pênis, o testículo que está atrás do pênis, são dois, certo? E o epidídimo, essa coisinha amarelinha que fica acima do testículo, ok? Então, a imagem de frente aí agora. Então, vamos lá. Glândulas anexas. Vesículas seminais, qual a função delas? Produzem uma secreção nutritiva para a sobrevivência dos espermatozoides. Lembrando aí, pessoal, que o espermatozoide é uma célula viva. Para ela continuar viva, ela precisa ser nutrida. Então, por isso que o esperma, né, o sêmen, ele é formado também por essa secreção nutritiva que vem das vesículas seminais, que vão nutrir os espermatozoides, tá? Até ele chegar ao seu destino final. A próstata produz um líquido prostático, a próstata tá aqui, tá? Essa bolinha aqui, ó. Produz o líquido prostático, secreção que facilita o movimento dos espermatozoides. Lembrando aí que o espermatozoide, ele vai precisar bater a sua cauda para nadar até chegar lá no corpo da mulher, lá em cima, que a gente vai ver lá na frente, né? Nas trompas de falópios, né? E para poder fecundar o óvulo. Então, ele precisa se movimentar. Então, a próstata ela vai produzir um líquido que vai facilitar o movimento dos espermatozoides. Juntamente com a secreção das vesículas seminais, vão formar o que a gente chama de esperma. Então, o que tem no esperma, gente? Tem o espermatozoide, tem o líquido prostático e a secreção nutritiva que vem das vesículas seminais. O pênis é o órgão sexual responsável pela expulsão do esperma e da urina, ou seja, o mesmo órgão vai liberar excreta, que é a urina, e vai liberar também o produto, o esperma, né? O escroto, espécie de bolsa cuja função é a de proteger os testículos que se encontram no interior do escroto. Agora, uma curiosidade importante, é uma curiosidade, mas é importante porque cai na avaliação. Por que o escroto, o testículo, né, fica fora do abdômen do homem e não dentro do abdômen, como é o caso lá da próstata, né, da bexiga, da vesícula? Por que o escroto ou os testículos ficam fora do corpo? Porque o espermatozoide, gente, que é produzido aqui no testículo, tá? Ele precisa de uma temperatura ambiente mais baixa para ser produzido, certo? Então, o nosso corpo internamente, ele tem uma temperatura de mais ou menos 36, 37 graus. E o espermatozoide, ele precisa de uma temperatura abaixo disso para que ele seja produzido, tá? Por isso que o testículo fica fora do abdômen, fica fora do corpo do corpo não, né, gente? Fora do abdômen mesmo, né? Do homem, tá? Porque do lado de fora a temperatura é mais baixa, tá? Isso cai
Avaliação, tá, gente? Aqui nós temos o esquema da célula gamética masculina, ou seja, do espermatozoide. Então, nós vamos ter a cauda, ó, a cauda. Aqui, entre a cauda e a cabeça, nós vamos ter a parte intermediária. Essa parte intermediária aqui é importantíssima. Aqui tem muita quantidade de mitocôndrias, que é a organela celular que faz produção de energia. Por que elas se concentram aqui? Porque essa cauda aqui, ó, ela precisa se movimentar bastante para chegar ao seu destino. E outra coisa importante é que quando esse espermatozoide fecunda o óvulo, essa cauda cai aqui, ó. Aqui ela é cortada, só entra essa parte aqui, que é a cabeça e o núcleo, dentro do óvulo, tá, gente? Do ovócito, ok? Por isso que nós não temos mitocôndria herdada do nosso pai. Nós só temos mitocôndria herdada das células da nossa mãe, porque todas as mitocôndrias que vieram junto com o espermatozoide ficaram aqui do lado de fora e não entrou junto com o espermatozoide para fecundar o ovócito. Então, dentro da nossa primeira célula, que é o zigoto, não tem mitocôndria herdada do nosso pai, só tem mitocôndria herdada da nossa mãe, ok? Voltando aqui para a célula, aí nós vamos ter a cabeça e o núcleo da célula com todo o material genético aqui herdado aí do lado masculino, né? Aqui nós temos uma micografia de varredura, tá? Que é uma foto de um microscópio, e aí nós temos a imagem real de um espermatozoide, tá? Claro que aumentada, né? Milhões de vezes. Aqui a parte intermediária, aquela que eu falei que tem as mitocôndrias e que vai produzir bastante energia para a cauda poder bater. Aqui é a cauda. E aqui é a cabeça, tá? Sistema reprodutor feminino. Nós temos dois cortes aí, temos o corte frontal, que é esse aqui, que é de frente, né? E o corte lateral, tá? Então, é basicamente a mesma coisa, tá? Um visto de frente, outro visto de lado. Vamos ver esse aqui. Aqui nós temos a tuba uterina, tá vendo? O corte de lado. Aqui nós temos a tuba uterina, tá? Aqui nós temos o ovário, aqui nós temos o ovário. Aqui nós temos o útero aqui, ó, de frente. A gente tá vendo esse corte assim, ó, tá? Esse aqui é como se tivesse cortado aqui e a gente tá vendo ele de lado, tá? Aqui nós temos o colo do útero, tá vendo aqui essa porção final aqui do útero? Olha aqui o colo do útero. É aqui nessa porção final do útero que muitas mulheres acabam desenvolvendo câncer, o câncer de colo de útero, tá? Que mais? Colo de útero, ovário, tuba, útero, vagina. Aí aqui nós temos ó, útero, colo do útero, ou seja, a porção final do útero e canal vaginal, tá? Importante salientar que a bexiga na mulher e a ureta não tem nenhuma ligação com o aparelho reprodutor, tá? Então, na mulher, a uretra, ela só vai liberar mesmo urina, tá? Então, a mulher, ela tem 3 orifícios, né? O ânus, a vagina e a uretra, ok, pessoal? Aí, a imagem de frente, tá? Então, nós temos 2 ovários, ovário direito e esquerdo, temos 2 tubas uterinas, direita e esquerda, o útero é um só, obviamente, colo do útero, vagina. Aqui está completinho o aparelho reprodutor feminino. É no ovário, gente, também é importante dizer, que é produzido os hormônios femininos, progesterona e estrogênio, tá? E nos homens, eu esqueci de falar, é no testículo que é produzido a testosterona, que é o hormônio masculino, tá? Então, vamos lá.
Ovário. São do tamanho de uma amêndoa e neles se produzem o quê? Os ovócitos, ou óvulos, tá? Trompa de Falópio. São ovidutos, ou seja, são canais que conduzem os óvulos até o útero. Nas trompas é que ocorre a fecundação. Então, quando ocorre Gente, tá me fugindo as palavras. Quando ocorre... Meu Deus, deixa pra lá. Daqui a pouco eu lembro o que eu ia falar que eu esqueci. Então, nas trompas é que ocorre a fecundação. O útero é do tamanho de uma pera, ou de uma mão assim fechada, oco, de paredes muito musculadas e elásticas. Claro, né? No útero vai se assentar o quê? O embriãozinho. Esse embriãozinho vai se tornar um feto que vai crescendo, crescendo, crescendo até se formar um bebê, né? Então, esse útero que era do tamanho de uma pera, ele vai ter que crescer, né? E por isso ele tem que ter uma musculatura bem forte e elástica. Tem como função o acolhimento do novo ser durante o tempo da gestação. Vagina tem como função receber o pênis durante a penetração, onde é depositado o esperma, e permite a passagem do fluxo menstrual, que a gente vai falar numa próxima aula, tá? Para o exterior, e também é o canal do nascimento desse bebê, tá? O que eu ia falar aqui, gente, é que numa relação, quando o espermatozoide penetra a vagina, ele tem que subir até as trompas de Falópio para que ali ocorra a fecundação. Então, a perguntinha de prova: fecundação, onde ocorre a fecundação? Nas trompas de Falópio, tá? Não esqueçam disso. As células sexuais femininas, ou células gaméticas, que eu gosto mais de falar esse termo, é o óvulo, tá? Aí aqui a gente pode ver a membrana pelúcida, que envolve o óvulo, né? Aqui é o núcleo e aqui o citoplasma. Aqui nós temos uma imagem mais realística, né? É o citoplasma, a membrana pelúcida e o núcleo aqui de ladinho, aí, essa parte mais escurinha aí. Ok, pessoal? É isso. A aula de hoje foi só mesmo para falar sobre o aparelho reprodutor em si. Nas próximas aulas a gente vai estar desenvolvendo mais o assunto, falando sobre gravidez, sobre menstruação, ovulação, fecundação, desenvolvimento do parto, do feto, tipos de parto, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a puberdade e as questões da puberdade. Tá bom, pessoal? Vamos fazer aí as atividades do capítulo 4 do livro, tá? E que vocês tenham uma excelente semana, façam as atividades, fiquem com Deus, um beijo grande e até a próxima aula, se Deus quiser.